Gatos do meu coração, mais dúvidas de alunos. 5. FAP. Sabendo, segundo a teoria, um conjunto com m elementos tem exatamente 2 elevado a m subconjuntos. Usando-se esse resultado, determine o número de elementos do conjunto A, sabendo que, vamos lá, o B é um conjunto de 3 elementos, a intersecção de A com B é vazia, e o número de subconjuntos da união dos dois é 32. Vamos lá? Vou dar um exemplo antes, tá? Pessoal, aqui nós temos o conjunto C e o conjunto D. Coisa linda essa letra, né? Representado pelo diagrama. O que seriam os subconjuntos de C? Pessoal, eu chamo isso de partes... não de A, né, burro? De C. O que é o conjunto das partes? É o conjunto de todos os subconjuntos, para eu listar, tá bom? O primeiro subconjunto... O que é subconjunto? São os conjuntos que eu consigo formar utilizando os elementos desse cara. Então, eu poderia formar o próprio conjunto, poderia formar conjuntos unitários, tudo bem? Lembra, o primeiro conjunto que eu sempre consigo formar é o vazio, que é só não usar ninguém que eu tenho vazio. Depois, conjuntos unitários, o 1, essa vírgula não tem, e o 2, tá? Depois, conjuntos com 2 elementos, o próprio C, porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Nota a fórmula, se eu não perguntasse quais são os subconjuntos e sim quantos são, era só usar 2 elevado a m. Nesse caso, o m, número de elementos, 2. 2 elevado a 2, que é 4, tudo bem? Assim. Nesse caso, as partes de D. Quais são os subconjuntos de D? O vazio, porque sempre dá, e o conjunto unitário 3. É só isso que eu consigo formar, que eu poderia também botar a letra D aqui, tudo bem? Lembra, esse aqui é o conjunto D, esse é o conjunto C, tudo bem? Tá? Mas explicado isso, então vamos lá. Ele fala na questão 5 o seguinte, ó. B é um conjunto de 3 elementos, então eu tenho que B tem 3 caras. 1, 2, 3 caras. Ele fala que a intersecção entre os dois é vazia. Depois eu volto lá no início do texto, vou dar uma olhadinha na questão, tá? No início do texto. No início do vídeo, dá uma pausada. Ele fala que a intersecção é vazia. Então, o que eu sei? Que o A não tem nenhum cara em comum. Posso fazer as bolinhas separadas, tá? Os diagramas, melhor dizendo, separados, tudo bem? E ele fala assim, ó, o número de subconjuntos da união é 32. Tá, vamos pensar assim, ó, o número conjuntos A união B, tá? Tem 2 subconjuntos. Eu sei que o número de subconjuntos é dado por 2 na M. E esse 2 na M, que é o número de subconjuntos, deu 32. Só não entendi. Olha só. O número de da união, lembrem-se, a união é um conjunto também, tá? O que me falta? Saber quantos elementos eu tenho em A, para saber quantos elementos eu teria nessa união, porque a união é juntar tudo, independentemente se tem alguém em comum ou não, tá? Então, olha só, 32 subconjuntos. 2 elevado ao número de elementos disso aqui tem que dar 32. Pessoal, tem que ser 2 na quinta para dar 32, tá? É o único jeito. Ou seja, esse cara é um número de elementos. De quem? Da união de A com B. De novo, a união de A com B tem 32 subconjuntos. Então, ela tem que ter 5 elementos, tudo bem? Porque é 2 na 5 que dá 32. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Pergunto para vocês, quantos elementos tem que ter A, então? Tem que ter 2. Beleza? Ok? Tem que ter 2, porque daí a união vai dar os 5 elementos, que é o que eu preciso para dar 32. Fechou? Pode crer, beijo do gordo, uou!